Muito bem, ouvintes do programa TeleTemaCast, vamos então a mais uma entrevista aqui no nosso programa, aqui no nosso canal do YouTube. Hoje estamos com dois convidados muito especiais para falar de um projeto importantíssimo no segmento da pessoa com deficiência visual, idosos, enfim, que é a audiodescrição, que a maioria das pessoas, graças a Deus, já conhece, mas tem muita coisa ainda a ser falado, a ser feito, e a gente vai falar com os nossos convidados, dentre outros assuntos, sobre isso também, sobre AD, a audiodescrição. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal Rádio Teletema no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações e curtam, deem um like aí nas nossas entrevistas, nas nossas chamadas, enfim, nos nossos vídeos aqui do canal, certo? Dito isso, vamos à nossa entrevista então, cumprimentar os nossos convidados, o Lucas Borba, a Vanessa Delfino, eles que são do projeto AD Sem Limites, né, que faz parte aí do domínio acessível. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, muito prazer aos ouvintes que não me conhecem, né, estão me escutando pela primeira vez. Sou Lucas Borba e quero desde já agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse nosso projeto. Olá, Vanessa, tudo certo? Oi, tudo certo, sim. Muito obrigada também, né, pelo convite e espero que a gente possa ajudar a esclarecer, né, as dúvidas que as pessoas possam ter, de repente, né, sobre AD. Certo, muito bacana, né? O Lucas que é audiodescritor consultor e a Vanessa roteirista, então, né? E criaram esse projeto AD Sem Limites, né? Que depois a gente vai falar sobre. Lucas, conta um pouco pra gente como você ficou deficiente visual. Você já nasceu com a deficiência? Adquiriu depois? Como foi tudo isso? Sim, eu já nasci com a deficiência visual por conta de uma doença chamada glaucoma congênito, mas eu enxerguei, na verdade, cores e vultos até os 12 anos de idade, quando o meu glaucoma se agravou e eu tive que fazer um procedimento cirúrgico para, na verdade, pôr fim definitivamente ao meu glaucoma, só que como consequência eu acabei perdendo, né, esse resquício visual que eu tinha. Mas como o meu resquício visual não era grande, eu fui alfabetizado no sistema Braille ainda pequeno, comecei logo a utilizar bengala, computadores com leitor de tela, então em relação aos recursos de acessibilidade, eu comecei a ter contato, mesmo quando eu ainda enxergava um pouquinho, né? Então, quando eu perdi toda a visão, não foi um impacto tão grande, porque eu já tinha, né, um contato desde pequeno com o universo, digamos assim, né, da pessoa com deficiência visual, envolvendo educação e recursos, né, de acessibilidade, tecnologias assistivas e tudo mais, né? Certo. E como foi na escola para você? Você sentiu muito preconceito, assim, por parte dos colegas, dos professores? Eu diria que eu tive tempos melhores e tempos mais complicados durante a minha educação, né? Eu digo que uma das minhas melhores épocas foi no município da minha cidade, quando eu frequentei uma escola municipal, né, na minha cidade natal, que é Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Os primeiros 4 anos, né, da primeira à quarta série na época, frequentei uma escola municipal. Depois, quando eu fui para o estado, né, uma escola estadual, passei por complicações, dificuldade de acesso a materiais acessíveis, né, material didático, e tive a sorte, depois da 7ª série até o final do ensino médio, na época, frequentar uma escola privada. Então eu tive as 3 experiências, né? Participar de uma escola municipal, estadual e particular. Pude interagir com essas diferentes realidades, né? Então, apesar dos desafios, acho que também foi bacana para eu poder interagir com realidades, né, diferentes, as suas especificidades, inclusive dentro do universo da acessibilidade, né? E você faz parte de vários projetos, né, com relação à acessibilidade e tudo mais. Em ordem cronológica, digamos assim,
O que veio primeiro? Você tem aí os audiodramas que está sendo produzido, né, por você, pelo pessoal aí, é muito bacana isso. Como veio tudo isso e o que veio primeiro aí, em ordem cronológica dos projetos que você está engajado aí? Bom, eu sou graduado em jornalismo, né, me graduei em 2015 pela Universidade de Caxias do Sul, a UCS, e eu sempre gostei muito de cinema, né, de audiovisual desde pequeno. Daí que surgiu também uma motivação para trabalhar com audiodescrição, o projeto que a gente vai falar depois, né? Mas dessa minha paixão pelo cinema, ainda quando eu estava concluindo a faculdade, eu acabei criando um canal no YouTube chamado Câmera Cega, que posteriormente viraria um podcast no Spotify, né, e em outros agregadores de podcast também passou a ficar disponível para falar sobre esses temas, né, cinema, cultura pop, televisão, jornalismo, principalmente integrar o storytelling, né, a arte de contar histórias, que é o recurso, né, que existe em comum em todos esses espaços, né, independente de ser uma história fictícia ou real, né, a forma como você estrutura, como você vai contar essa história. Foi um dos meus primeiros projetos, o Câmera Cega, que atualmente o podcast ele está, na verdade, um tanto quanto parado, né? Estou trabalhando para trazer ele de volta em breve, com uma reformulação, né? Uma nova proposta de formato. E nesse meio tempo publiquei 2 livros também, né? O meu primeiro livro se chama O Pássaro Refletol, ele foi publicado com uma tiragem limitada de exemplares pela editora Protesto. Mais recentemente, em 2020, eu publiquei o meu segundo livro, que se chama Você e o Fim do Mundo. É uma publicação com a qual eu fiquei bem mais satisfeito, já plenamente satisfeito, na verdade, né? Tanto acho que pelo meu próprio processo criativo, a maturidade, né, nesse sentido, quanto pelo modo como eu consegui publicar. Ele foi publicado na plataforma Clube de Autores, então a pessoa que desejar adquirir, ela pode adquirir tanto no formato digital, e-book, quanto físico. Não existe limitação, né, no número de exemplares. No endereço clubedeautores.com.br/livro/você-o-fim-o-mundo. Eu jogando só no Google é mais fácil, né? Você e o Fim do Mundo, se a pessoa colocar, ela já vai encontrar o livro. E sobre o que fala os teus livros? São romances, né? O Você e o Fim do Mundo, ele fala sobre a relação entre 2 adolescentes, né? Um menino e uma menina, na transição ali para adolescência, né? Pré-adolescência, na verdade, e o Pássaro Refletol, que foi minha primeira publicação, flerta com um subgênero que a gente chama de realismo fantástico, né, o realismo mágico, que mistura, né, elementos da fantasia com um pé no chão, né, com um diálogo bem forte com a realidade a partir de elementos fantásticos, né. Todas têm um quê de mistério, né, de suspense em ambas as histórias. Mas como eu disse, eu fiquei bem mais satisfeito com essa minha última publicação, tanto pelo processo criativo envolvido, como também pelo modo como eu consegui publicar, né. E recentemente agora eu me mudei para São Paulo já há 4 anos, passei a residir na capital paulista, e durante todo esse tempo comecei a atuar com audiodescrição, que depois a gente pode se debruçar um pouquinho mais sobre isso, né? E em 2021, criei com a Vanessa o grupo Domínio Acessível, né? A partir do qual surgiu o projeto AD Sem Limites. O Domínio Acessível, então, é um grupo do qual surgiu esse projeto recente agora, né? Faz uns 3 meses, mais ou menos, né? Que surgiu o projeto AD Sem Limites. 2 meses, né? 2 meses. Isso. Na verdade, Vanessa, a gente criou originalmente o grupo Domínio Acessível com o objetivo de trabalhar pelo crescimento da audiodescrição no país, né? A gente queria fazer a nossa parte para contribuir, né, constantemente com esse crescimento, inclusive trabalhando para
juntarmos forças com profissionais, né, da área, com formação em audiodescrição, para a gente começar a trabalhar em conjunto, né, realizar ações em prol desse crescimento. E a primeira grande ação, digamos assim, que a gente iniciou recentemente foi agora então o projeto AD Sem Limites. Vanessa, você é graduada em letras, certo? Você não tem deficiência visual. Como Não. foi tudo isso? Eu assim, tenho miopia só, mas não chega a ser uma deficiência. Ah, sim. E como foi tudo isso? Você já teve algum contato com pessoas com deficiência antes de conhecer o Lucas? E como foi o conhecimento, assim, de vocês, sua entrada na audiodescrição? Como foi esse processo todo? Então, eu digo que a primeira vez que eu soube da audiodescrição e também de outros recursos de acessibilidade, como a janela de Libras e o Closed... Se bem que o Closed Caption eu já conhecia desde criança, porque tem essa opção na televisão, né? Tem como você clicar no botão e ver. Mas a audiodescrição, mais especificamente, eu conheci porque, assim como o Lucas, eu também sou amante de cinema, né? Eu sou viciada em filmes desde pequena, por influência do meu pai. E eu sempre ia no cinema. Meu pai costumava me levar quase todo final de semana. E depois, quando eu fui para a faculdade, aí eu passei a frequentar muito mais, assim, durante a semana eu ia, às vezes tinha mostras de cinema na faculdade, tinha vezes, inclusive, que, dependendo da aula, eu até matava a aula para ir no cinema. E foi numa dessas sessões que eu fui num cinema daqui de São Paulo, que é o Cine Sesc, que inclusive é até referência em acessibilidade, e teve uma ação especial lá. Para ser sincera, eu não lembro exatamente qual foi o filme que eu assisti, mas foi um filme no qual tinha audiodescrição, eles ofereciam os aparelhos, né, para as pessoas com deficiência visual, tinha o Closed Caption e tinha janela de Libras. Fora o fato de que o espaço ele é adaptado para quem tem mobilidade reduzida, para quem anda na cadeira de rodas. Enfim, e aí aquele dia foi a primeira vez que eu conheci a audiodescrição, que eu sabia que existia o recurso. Agora, eu só vim me envolver mais mesmo, foi quando eu conheci o Lucas. Aí a gente conversando, né, porque nós dois gostamos muito de cinema, a gente conversando e aí ele foi me explicando melhor como que funcionava. Até porque muitas vezes a gente ia assistir filme juntos em casa e eu acabava descrevendo para ele, né, as imagens. E aí ele me sugeriu de fazer um curso de audiodescrição. Vanessa e eu somos noivos, acho que vale dar essa contextualização também. Eu ia falar isso até. É verdade, né? Eu tava esquecendo de dar esse detalhe. Mas então, né, nós somos noivos e aí a gente assistia filmes, eu descrevia pra ele e ele me falou do curso que a Rosa Matsushita ia dar de audiodescrição. E eu fiz esse curso e já durante o curso, assim, no finalzinho do curso foi quando veio a ideia de criar o domínio acessível. Foi em setembro, né, do ano passado, 2021, que eu fiz o curso. E a gente resolveu criar. E um outro motivo também que nos levou a criar o grupo foi como uma forma da gente criar portfólio. Porque a audiodescrição, ela ainda não é tão difundida, pelo menos para pessoas que enxergam, não é tão conhecido assim. Eu mesma conheço, mas é porque, como eu falei, eu gosto muito de cinema, vivo em salas de cinema. Então eu vejo lá o aparelho, vejo pessoas que fazem uso do recurso, mas tirando esse meio, eu percebo que as pessoas não conhecem muito. Então a gente criou como forma também de eu treinar, né, porque eu tinha acabado de fazer o curso, foi uma forma de eu ficar ali treinando, o Lucas também, porque ele é consultor, se bem que ele já tem mais experiência do que eu, né? Mas enfim, da gente poder ir ali fazendo descrição de cartazes, de filmes, de imagens, de trailers. A gente tá preparando também a audiodescrição de filmes mudos, que foi até uma coisa que eu comentei, né, com o Lucas logo quando a gente se conheceu, numa das nossas conversas, eu perguntei se ele já tinha assistido filme mudo, né, porque eu particularmente gosto muito de filmes mudos, e aí ele disse que não, porque quase não tem, né, filmes mudos com AD, tem alguns curtas só, e aí eu sugeri então da gente pegar alguns e fazer esse trabalho de audiodescrição com eles, que é um trabalho longo, né, porque aí a questão, além de ter que escrever
escrever o roteiro do filme inteiro, isto é, se a gente pega um filme de 1h30, vai ser 1h30 de roteiro, porque afinal de contas não tem áudio, não tem som, e a gente ainda tem que fazer o voice over, né, colocar pessoas ali para poder fazer as vozes dos personagens. É porque assim, até no filme mudo, muitas vezes as falas elas são representadas com legendas, né? Então a gente tem as pessoas mexem a boca e tal, tem legendas pra gente entender o que elas estão falando, embora a gente não escute, né? Não são bem legendas, são letreiros, no caso. Letreiros, se chama de letreiros, né? Mas na audiodescrição, daí a gente precisa locucionar, né? A gente precisa locucionar aquelas falas, né? Isso. Obviamente. Então dá um certo trabalho. Tem um filme que a gente pegou pra fazer, que é O Inquilino. É um filme do Hitchcock. Já tem uns meses que a gente está trabalhando nele, mas a gente realmente está com esse projeto de colaborar com a acessibilidade de conteúdos que a gente sabe que dificilmente vão ter. Porque, por exemplo, agora, até por conta da lei... É a LBI. Isso, até por conta da LBI, há filmes e séries que saem recentemente... Geralmente elas vêm com AD, ou pelo menos deveriam. A gente sabe que tem muitas que realmente tem, né? Nos serviços de streaming a gente vê que tem muitas obras com AD, nos cinemas muitas vezes tem também, só que muitas vezes acontece de, por exemplo, um filme no cinema ter a audiodescrição, mas quando ele vai para a televisão ou para o streaming, essa AD se perde, ou então, no caso de filmes mais antigos, a gente sabe que dificilmente essas obras mais antigas vão ter audiodescrição. Então, com isso também veio a ideia do AD Sem Limites, porque aí a gente trabalha com base nos pedidos das pessoas, né? Todas as pessoas que fazem parte do projeto são pessoas com deficiência visual e eles falam pra gente o que eles querem assistir com audiodescrição. Pode ser filme, pode ser série, pode ser novela. Por exemplo, teve um cara que pediu audiodescrição da Mulher Biônica, que é uma série dos anos 70, e que realmente não vai achar com AD em lugar nenhum. E essa que é a intenção do projeto, né? Futuramente a gente quer realmente colaborar para fazer a AD de todo o conteúdo possível, né? Que a gente der conta de fazer, principalmente de obras que são bem mais antigas e que provavelmente, de fato, se a gente não fizer, não vai ter a audiodescrição. E de cinema mudo também. Exatamente. Eu não tinha ideia, né? Ver como a gente aprende também. Não tinha ideia de que tinha um letreiro no cinema mudo e aquela coisa toda. Eu ficava imaginando, mas como assim cinema mudo? O que será que eles falam? O que será que eles fazem? Né? É interessante. Tudo bem que tem alguns casos em que a gente meio que tem que tentar fazer uma certa leitura labial, mas de modo geral tem os letreiros, né, com as falas que o roteirista, o diretor, enfim, escolheram mostrar ali pra gente. Agora, Vanessa, como é fazer o roteiro de Verdades Secretas? Quando começarem aquelas cenas lá na 2, ai, hein? Nem me fale de um pouco. Não, mas nada se compara a Calígula. Eu já tô sofrendo por antecipação, porque teve uma pessoa que pediu Calígula, teve outra que pediu 50 tons de cinza e eu já tô vendo para eu fazer a descrição. Mas nesses casos, né, não só nesses casos, mas em todos, o que eu tendo a fazer é realmente focar em descrever da forma mais literal possível, assim, é falar exatamente o que está acontecendo ali sem ficar enrolando muito, sem tentar procurar... Sem censura. Sem censura e sem tentar ficar caçando eufemismo, né, já vai logo direto. Por exemplo, tal personagem tirou a roupa, abraçou, beijou, e já vai logo, porque afinal de contas, uma coisa também que eu levo muito em consideração nos roteiros é buscar uma linguagem que seja, como que eu posso dizer, seja adequada à obra em si. Dialogue com a obra. Isso, que dialogue com a obra. Então, Verdades Secretas, né, é uma novela que tem algumas cenas de sexo, porque Verdades Secretas 1 até que tá tranquilo. A 2 eu sei que tem umas cenas mais fortes. Mas até agora, até onde eu vi, se a novela já mostra essas cenas de uma forma mais explícita, logo a linguagem que eu vou usar vai ter que ser também. Se por acaso acontecer de eu ter que descrever alguma obra pornô, isso não aconteceu até agora. Mas se por acaso acontecer, também eu vou ter que usar uma linguagem que dialogue
dialogue, né? Porque o objetivo também do roteiro da audiodescrição é ser de fato um complemento. Eu que por um tempo trabalhei com tradução, vez ou outra eu ainda pego o trabalho de tradução, mas hoje em dia é mais raro. Eu enxergo a audiodescrição como uma espécie de tradução, né? No caso de tradução de imagens para palavras. Então eu preciso realmente buscar fazer com que o roteiro seja só um complemento, para que a pessoa que está ali assistindo consiga acompanhar a história naturalmente, de forma fluida, como a gente que enxerga. Então, se for, por exemplo, um filme infantil, como já aconteceu, que teve um curta que a gente fez chamado Pipe, de um cachorrinho que entra numa escola de treinamento para ser cão-guia, ali eu usava uma linguagem mais infantil. Por exemplo, falar cachorrinho, a patinha, às vezes colocando palavras no diminutivo. Numa novela como Verdades Secretas, eu não vou usar essa linguagem. Então é isso, é basicamente entender, né, qual que é ali o contexto da história e adequar a linguagem para poder se encaixar. E claro, sempre buscando ser o mais... Isso, se bem que isso já é uma escolha minha, porque tem várias formas de fazer o roteiro. Mas eu acabo preferindo fazer um roteiro que descreva da forma mais literal e realista possível o que está acontecendo, até para poder dar espaço para a pessoa que está ali assistindo fazer a própria interpretação, porque eu sei que tem roteiros que são mais interpretativos. Por exemplo, roteiros em que na AD se fala a pessoa está assustada. Eu já vou preferir colocar que ela está com olhos arregalados, que ela está boquiaberta, porque aí quem estiver ouvindo já vai entender, se ela está com olhos arregalados e boquiaberta, ela deve estar assustada. Que eu prefiro deixar para o público mesmo sentir de fato a história. Mas aí, como eu falei, né, já é uma... Assim, tem a ver com o curso que eu fiz da Rosa, né, que ela ensinou dessa forma, mas eu também prefiro fazer assim. E tudo, com a experiência você vai ganhando essa maturidade de tentar realmente entender muito a obra, né, com a qual você está trabalhando. Tudo depende muito de você sempre estudar, entender a obra com a qual você está trabalhando, para buscar, como a Vanessa mesma disse, as melhores soluções para aquela obra, para aquela situação, porque cada obra entrega desafios muito específicos, né? Cada trabalho é um desafio novo. A gente se vê com situações muito específicas em cada trabalho, né? Tem uns que são baita desafios, né? Exato, sim. E aí com a experiência a gente vai aprendendo a tomar as melhores decisões, aprendendo com os nossos erros também, né? Para que para futuros trabalhos a gente fique cada vez mais amadurecido, mas vai ampliando nossa bagagem, né? Envolve uma constante pesquisa também de glossário para as obras. Principalmente quando se trata de filmes de época, por exemplo, O Segredo de Beethoven, né? Que é um filme que se passa no começo do século XIX, o tanto de pesquisa que eu tive que fazer ali para aquele filme, porque tem muitas coisas ali, muitos objetos, figurinos, cenários, né, que são muito específicos, que inclusive nem tem mais hoje em dia, e que eu precisava pesquisar para descobrir o nome, entender direito a função para poder transmitir a informação para quem está ouvindo, né? Outra coisa também que eu preciso levar em consideração como roteirista é o tempo, porque o ideal é que a descrição nunca passe por cima dos diálogos, justamente porque a pessoa, né, tem que ali assistir o filme e aproveitar o filme. E então eu sempre busco colocar a audiodescrição e fazer com que ela se encaixe ali no espaço entre os diálogos, para realmente ser um complemento e não ser como se fosse uma pessoa contando o filme para outra e passa por cima, e aí a pessoa que está ali ouvindo nem consegue prestar atenção direito na história. E nesse sentido, eu também tenho que levar em consideração as escolhas de palavras. Como eu falei, né, eu tendo a não fazer uma audiodescrição muito interpretativa para dar essa chance para a pessoa que está ali escutando ela mesma interpretar o que está acontecendo. Só que tem vezes, um caso ou outro, que não dá, justamente por conta do tempo que a gente tem, dos espaços que tem para colocar AD, às vezes não dá para descrever muito, então eu acabo usando um recurso mais interpretativo, mas eu tendo a evitar. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer é contar com não só com o apoio da consultoria, né, do Lucas, que está sempre me ajudando, mas tem outras pessoas que também se voluntariaram para ajudar a gente,
e que dão a visão deles também, né, do roteiro, porque às vezes pra mim, né, determinada coisa que eu descrevi ali, eu descrevi de uma forma que eu acho que tá claro, só que aí quando eu mostro pro Lucas ou pra qualquer outra pessoa que tenha deficiência visual, aí eles podem me dizer que não tá muito claro, e até me perguntam exatamente o que é, e a gente pensa juntos numa forma de eu descrever aquela imagem e que fique realmente clara para todo mundo que tem deficiência visual e que vai assistir. E eu também gosto muito de ouvir o retorno das pessoas, né, que depois vão assistir, que falam se gostaram, o que acharam, porque aí eu também vou sempre adaptando o roteiro, levando em consideração esses feedbacks. Eu acho muito importante isso, principalmente quem vai consumir o produto, né? Por exemplo, a gente está pedindo ali, solicitando, né, uma série, aí a gente vai dizer, olha, Vanessa, isso aqui poderia ser assim, de repente, né, dar os feedbacks ali. Mas eu tô gostando bastante, né, sou suspeita em falar, porque eu também gosto bastante dos conteúdos da TV, sou uma amante de TV, e ainda mais com AD agora, né, podendo escolher o que assistir com AD, porque antigamente tu tinha que dar graças a Deus se tinha um filme com AD pra assistir, né. Agora tu pode tá escolhendo ali o filme que tu quer assistir, né, a série, a novela, enfim. Então, vocês estão de parabéns aí pelo maravilhoso projeto AD Sem Limites. Ah, obrigada. E a gente se diverte também, né? Porque, por exemplo, eu nessas de ter que fazer o roteiro, de ter que parar para analisar a cena, eu acabo percebendo uns detalhes no filme que eu não perceberia se eu fosse assistir normalmente, assim, corrido, sem ter que descrever nem nada. Então, eu mesma acabo me aprofundando ainda mais na história, o que eu acho incrível. Sim, nós dois, né? E é um grande prazer, porque realmente a gente tá fazendo o que a gente ama, né? Então, sim. E tá percebendo esse retorno, aos pouquinhos, esse crescimento do projeto é o que nos deixa cada vez mais, né, animados, motivados para darmos continuidade aos trabalhos. Com certeza. Ô Lucas, você que fez vários cursos, né, com vários profissionais de audiodescrição diferentes, você percebe uma diferença entre o ensino de um e de outro profissional da audiodescrição? Sim, existe, até para dar um contexto, né, eu iniciei o meu contato com a audiodescrição enquanto estudioso do recurso em 2015, mais ou menos quando eu estava concluindo a faculdade, e comecei a fazer cursos de formação com diferentes profissionais, né? A Rosa Matsushita foi minha primeira professora, o professor Francisco Lima, que é bem acadêmico, né? Fiz um curso à distância da Unesp, fiz à distância também um curso com a professora Ana Júlia Perrotti Garcia, alguns cursos presenciais com Felipe Mianes, e de fato existem diferentes linhas dentro da audiodescrição e eu considero importantíssimos todos os cursos que eu fiz, né? E a audiodescrição, ela exige que o profissional esteja sempre buscando se atualizar, interagir com diferentes textos, né, de audiodescrição, constantemente estar pesquisando glossários, né, para quando ele começa a trabalhar na área, tanto o roteirista quanto o consultor. E, na verdade, com o tempo você descobre que todas essas linhas, elas podem se complementar, né? Porque tudo depende muito de cada obra, né? Fora toda a questão do audiovisual, que a gente tem obras com diferentes propostas, existem os diferentes segmentos também, né? Audiodescrição para audiovisual, audiodescrição para teatro, audiodescrição para museus. São contextos que exigem especificidades, né? Onde a audiodescrição ela requer adaptações para esses contextos específicos. E é com esse contato, com essa prática constante, né, de treinamento. A Vanessa, por exemplo, ela teve uma sorte, porque como ela fez o curso com a Rosa e depois a gente iniciou o grupo Domínio Acessível, ela tem feito audiodescrições praticamente todos os dias. Desde né? Então quando... ela tem tido uma imersão com a prática
de uma forma diária, né, muito intensa. Alguns profissionais, eles acabam demorando mais para terem ou para se permitirem essa oportunidade, né, de treinar com tanta intensidade, de se colocar à prova mesmo, né, de uma forma tão diária, em um curto espaço de tempo. E isso é muito importante, né, eu tenho esse contato desde 2015 enquanto estudioso e consultor e continuo aprendendo, continuo me deparando com desafios enquanto consultor a cada novo trabalho, né, e a audiodescrição é isso. Acho que é importante dizer, para quem eventualmente não conhece tanto a respeito da audiodescrição, que existe o audiodescritor consultor e o audiodescritor roteirista, né? A Vanessa é uma audiodescritora roteirista porque ela enxerga, então ela vai ver a obra, né, o filme, as imagens e vai fazer o roteiro a partir do que ela está vendo, escrever o roteiro, né? E o consultor, ele vai fazer a ponte entre a pessoa que escreveu o roteiro e o público final que vai receber a audiodescrição. Por isso que o consultor, ele tem que também ser capacitado em audiodescrição, tem que ter um curso de formação na área, mas ele é uma pessoa com deficiência visual, seja total ou baixa visão, porque ele vai avaliar esse roteiro, né, e vai dar esse feedback, essa consultoria para o roteirista para que juntos, então, eles finalizem esse roteiro, né, fechem uma versão final do roteiro para que isso vá para o público final, né. Atualmente, somente a Vanessa e eu fazemos praticamente todo o processo que envolve a entrega do material para o formato audiovisual, né, que é a roteirização, a consultoria, a locução, né, de todo o roteiro e a edição. É um processo, então, que demanda, né, muito trabalho, demanda tempo, mas a gente ama o que a gente faz e por isso que a gente pede, né, que as pessoas que participam do projeto contribuam com a gente a partir de uma mensalidade, né, de R$30, para que a gente consiga manter o projeto, né, e porque também no devido tempo a gente quer ampliar a nossa equipe. Ainda mais, alguns profissionais, eles pontualmente têm nos auxiliado só com a consultoria, por enquanto, de forma voluntária, mas a gente quer expandir a nossa equipe, inclusive para nos apoiar com edição também, com locução e remunerar essas pessoas, né? Porque afinal é o tempo que elas estão dedicando para isso, para a gente manter um material de real qualidade, né? De profissional. E que dá trabalho. Exato, né? E eu também queria falar, né, que assim, realmente tem muito, mas muito conteúdo para ser acessibilizado. Eu até brinco assim que a gente vai morrer, ainda vai faltar muita coisa, porque como eu falei um pouco antes, né, os conteúdos que estão surgindo daqui para frente, eles provavelmente vão ser acessibilizados por conta da lei. Ano que vem, né, estão começando a ser acessibilizados. Ano que vem, né, que acaba o prazo para poder acessibilizar todo o conteúdo. Existe uma lei que foi proposta, né, através da Ancine, para que todos os cinemas disponibilizem o recurso de audiodescrição e closed caption para as pessoas que precisam. Só que essa lei fica sendo prorrogada todo ano. É um descaso, né? Muito vergonhoso, assim, porque já há vários anos... Que já não seja mais prorrogada, né? Porque já foi vários anos. Agora não tem mais desculpa. Então, agora o prazo estabelecido foi para ano que vem, né? O limite. Então, 2023. Então, a gente espera que essa prorrogação não aconteça novamente, né? Porque a partir daí, os cinemas todos vão ser obrigados em todas as salas a disponibilizar o aparelho de acesso aos recursos de acessibilidade, né? Seja audiodescrição, janela de libras ou o closed caption, para pessoas com deficiência visual e pessoas surdas, né, ou ensurdecidas. Isso, e aí, assim, é muito conteúdo que precisa ser acessibilizado, e aqui a gente tá falando mais especificamente de filmes, novelas, séries, mas uma outra coisa também que precisa muito ser acessibilizada são histórias em quadrinhos, que é outra coisa que a gente pretende fazer futuramente. Né, atualmente, por exemplo, a gente tá lendo um mangá e no caso eu vou lendo e descrevendo ali as imagens pro Lucas, mas ele também tava me contando logo quando a gente se conheceu que quase não tem, né?
quase não tem histórias em quadrinhos acessíveis. E que é algo que realmente precisa ser feito, e a gente, o que tiver que ser acessibilizado, a gente está se propondo a fazer. É claro que agora, né, a gente não consegue dar conta de tudo, porque basicamente somos só nós dois, e esse é mais um motivo pelo qual a gente quer expandir a equipe, porque realmente tem muita coisa para poder trabalhar em cima, e é uma forma, inclusive, da gente também gerar emprego para as pessoas com deficiência. Com certeza, Exato, por isso a importância, né, de ampliar essa equipe e tornar esse projeto cada vez mais, para fazer com que o projeto cresça mais, porque para nós é de extrema importância, né? Olha a imensidão de conteúdo que a gente vai ter, que talvez jamais seria acessibilizado, né? Exato. Inclusive, Thaís, se você me permite, a gente vai compartilhar com você. Nós estamos lançando agora oficialmente, a gente vai mandar para você depois, para que você possa divulgar eventualmente, né, junto com essa entrevista, um link de acesso a uma campanha para o projeto AD Sem Limites, porque nós realmente queremos muito chegar ao ponto de que a gente consiga ampliar a nossa equipe, porque tem, né, de fato um universo de coisas que precisam ser acessibilizadas, mas a gente precisa ter condições de, né, além de nós dois conseguirmos continuar trabalhando em prol do projeto, chamarmos mais pessoas para nos ajudarem. Só que a gente precisa de profissionais, né, e a gente sabe que essas pessoas, elas têm que trabalhar, elas precisam ser remuneradas. Uhum. Então a gente está lançando uma campanha através do Catarse chamada Iluminando a Sétima Arte, para que nós consigamos apoios para o projeto, né? Pessoas que queiram contribuir com o valor que elas puderem mensalmente através do Catarse, para que a gente consiga estar agregando mais valor ainda, né? Pro caixa mesmo do projeto. Então é uma campanha completa, né? Com um vídeo de divulgação do projeto, explicando por que a gente precisa, né, seja pessoas físicas, empresas que queiram nos apoiar. A gente vai estar divulgando muito a partir de agora também essa campanha, e todo o apoio, né, que a gente puder ter nessa divulgação também vai ser de uma importância imprescindível, assim, pra gente. Com certeza. A gente coloca aqui na descrição do vídeo, né, o link para que as pessoas já possam acessar também. Isso, a gente agradece imensamente. Com certeza. A divulgação dessa campanha vai ser mais um grande reforço para nós, né, porque sim, a gente só tá agradecendo a cada dia, porque pessoas continuam entrando em contato com a gente constantemente, se inscrevendo aos pouquinhos no projeto. Nós já chegamos aí a 40 inscritos, né, no nosso projeto, e 99%, a gente pode dizer assim, das pessoas têm contribuído, né, fielmente, mensalmente com o projeto, o que já está nos ajudando muito. Mas a gente sabe que para a realidade do mercado, para os nossos objetivos em relação ao projeto, a gente precisa ainda, né, acumular mais caixa para o projeto. Como eu disse, não só para nós, né, conseguirmos continuar mantendo o projeto, mas porque a gente precisa ampliar a nossa equipe. Isso. Até para a gente poder entregar mais conteúdo em menos tempo. Porque no caso do roteiro, né, dependendo da obra, às vezes eu levo 3, 4 dias. Tem outras que são mais rápidas. Por exemplo, um episódio de Verdades Secretas é para fazer em algumas horas o roteiro, porque tem bastante diálogo, muito, muito diálogo. Então são poucas as inserções, aí dá para ir mais rápido. Mas às vezes um filme como O Segredo de Beethoven, que tem muita música, muito espaço para ouvir ali a música dele, tem muita inserção. É um filme longo também, de quase 2 horas. E é muita inserção, então aí eu acabo levando mais tempo, geralmente mais de um dia. Consequentemente, para poder entregar o projeto todo, e também tem o fato de que quanto mais inserção, mais tempo para poder fazer a locução e mais tempo para editar. Então, acaba que demora um pouco para a gente fazer a entrega. Aí a gente tendo mais pessoas que possam colaborar, sem dúvida que a entrega vai fluir com muito mais rapidez. Porque tem isso também, né? As pessoas fazem os pedidos, e uma vez que o pedido delas foi feito, já pode pedir outro, porque eu sei que, né, cada pessoa, você mesma que está no projeto, né, você deve ter outras coisas que você queira também assistir com AD. E aí, com certeza. Então,
Aí, né, a gente tem uma listinha que a gente vai seguindo, né, em ordem ali com os pedidos das pessoas, mas é claro que vai chegar uma hora que a gente vai voltando, né, aos pedidos das primeiras pessoas, e a intenção realmente é poder criar um serviço de streaming para pessoas com deficiência visual, para a pessoa poder acessar ali, ter toda uma lista, né, de filmes, de novelas, de séries, e escolher o que ela quiser assistir ali no momento. Uma outra observação bem importante, eu acho, Thaís, é assim que esse nosso projeto, ele é todo baseado na lei 9.610 de 1998. E essa lei, ela prevê que toda obra, né, de cunho científico, literário ou artístico, quando ela é disponibilizada com algum recurso de acessibilidade em prol de pessoas com deficiência visual, essa reprodução ela não constitui ofensa aos direitos autorais dessa obra, tá? Mesmo que ela seja originalmente protegida, né, por direitos autorais. O ponto é que, exatamente por conta disso, a gente não pode tornar essa contribuição mensal para o projeto obrigatória. Ela tem que partir como uma doação mesmo, né, das pessoas que participam e que querem colaborar para que na prática o projeto se torne viável, né, se torne possível. Então, por isso que a gente sempre classifica dessa forma, né, a gente deixa claro que tudo que a gente aceita e pede é uma contribuição, né, doações, contribuições mensais. Isso é bem importante. Ou apoios, né, por isso mesmo que a gente vai estar também em paralelo, estamos agora lançando essa campanha pelo Catarse. Lucas, uma última pergunta para você, antes de divulgar então o projeto e convidar as pessoas a participarem também. Qual a sua opinião, digamos assim, como você vê a questão da audionarração? Audionarração, você se refere, Thaís, a uma proposta de narração interpretativa, seria isso? Isso, já incluí na dramática ali, na dramaturgia, a narração, né, como fosse parte integrante de uma peça, por exemplo. Ah, perfeito, entendi. Então, eu até, inclusive, recentemente trabalhei em uma peça com essa proposta. Ela acabou, por conta da pandemia, na verdade, se transformando em uma audiopeça, mas a ideia original é que fosse um espetáculo ao vivo, presencial, depois foi pensado também um espetáculo via Zoom, né, mas acabou virando uma audiopeça, quase um podcast, né, um audiodrama, feito pela Companhia Barco. É uma história bem, bem bonita, né, infanto-juvenil, chamada Um País que Perdeu as Cores. E eu acredito, Thaís, que eu apoiei na consultoria, né, desse trabalho junto com a Fernanda Brahemcha, que é audiodescritora, audiodescritora roteirista, né, e eu entrei como consultor. Eu acredito que seja uma experiência diferente, né, eu acredito que a audiodescrição e audionarração, né, como você chamou, sejam experiências que elas não precisam ser, não devem, aliás, né, de forma alguma ser inimigas. Elas são diferentes e cada uma tem as suas próprias particularidades, oferece os seus próprios benefícios, né? Oferecem propostas diferentes de contato com essa obra. Existem obras que se adequam melhor à audionarração, levando em conta a própria proposta dessa obra, né? O próprio formato, que é quando toda a obra é pensada, né, para esse formato desde a sua concepção, pode sim ser uma ótima experiência, né? Agora, existem obras que elas não foram concebidas dessa forma, né? Ou elas têm uma outra proposta que muitas vezes a inserção dessa forma pode não dialogar, por exemplo, com o que o autor ou com o que os criadores desejam passar, né? Porque, digamos, vamos pensar em uma trama em que o silêncio seja muito importante para a construção da narrativa. Então, o silêncio, ele precisa ser absorvido, pelo menos pelo público em geral e, em certa medida, pela pessoa com deficiência visual também, né? Porque ela vai estar ouvindo a audiodescrição, mas, ao mesmo tempo, ela vai estar
em paralelo acompanhando o silêncio que está presente ali na obra original. Então, é muito isso, assim, eu diria, sabe? Depende muito da gente analisar o contexto de cada obra, a proposta, o que está sendo proposto ali, para a gente identificar a experiência, né, que vai ser apresentada tanto para o público em geral, quanto para as pessoas com deficiência, seja a pessoa com deficiência visual, seja uma pessoa surda, né, ensurdecida. Acho que é essa conscientização, esse cuidado só que a gente precisa ter, né, ao construir a acessibilidade para cada segmento. E nesse sentido, inclusive, né, eu até falo que nos roteiros eu realmente também busco levar isso em consideração, deixar um espaço para ouvir a trilha sonora ou para ouvir os efeitos sonoros, principalmente se a música e os efeitos sonoros forem quase como personagens ali na história. No caso de Beethoven, por exemplo, não tem como não dar pelo menos um espaço para ouvir a música. Por mais que a pessoa depois possa buscar escutar a música dele à parte, a música ela tem um papel extremamente importante ali na história. Eu diria que é até o personagem mais importante ali da história. Então, quando eu ia fazer o roteiro, eu buscava sempre deixar algum espacinho para o público poder apreciar ali a música também. No caso da Mulher Biônica, né, que é outro exemplo, ali já são os efeitos sonoros que eles são muito importantes, né? São bem específicos os sons que foram criados. A gente depois foi até pesquisar e descobriu que essa ali ganhou prêmios por conta dos efeitos sonoros. Então, às vezes, eu deixo um espaço sem descrição, mas é só para dar a chance da pessoa poder apreciar ali os sons também. Que bacana, um trabalho bem complexo mesmo, né? Sim, que é aquilo, né? O objetivo da audiodescrição é realmente ser ali um complemento. É só para isso, não é só para ajudar no entendimento da história e não atrapalhar, né? Sim, com certeza. Vanessa, Lucas, quero agradecer demais a participação de vocês aqui no programa TeleTemaCast, né? Agradecer de verdade mesmo, parabenizar vocês pelos seus projetos e podem ficar à vontade para deixar sua mensagem final aí, seus contatos, e convidar o pessoal para participar também aí do projeto AD Sem Limites. Quero convidar então as pessoas com deficiência visual que não interagiram ainda, não estão inscritas no projeto AD Sem Limites, em inicialmente interagir com a proposta do projeto, para além de você que está ouvindo aqui essa entrevista, conhecer direitinho todos os detalhes do projeto através do portal Cegueta, cujo endereço é cegueta.com, repetindo aqui, né, cegueta.com, ou até mais fácil, pela página que você vai cair diretamente já dentro do projeto AD Sem Limites, porque o projeto ele está no portal Cegueta, né? Nós fizemos recentemente uma parceria com o portal Cegueta, então o projeto AD Sem Limites encontra-se dentro do portal. Então existem duas formas, né? Você pode acessar o projeto através da home, na página inicial do portal Cegueta, que é o cegueta.com. Ali na página inicial você já vai encontrar, né, o Audiodescrição Sem Limites. Ou você pode ir direto para a página do projeto, que o endereço é cegueta.com/ADSL, de AD Sem Limites, né? Então ficou ADSL, portanto, cegueta.com/ADSL. Lá você vai poder escutar um áudio meu de apresentação do projeto, né, com todos os detalhes. Você vai poder visualizar os títulos do catálogo, né, que já estão disponíveis no catálogo. Você só não vai conseguir reproduzir os títulos sem antes se inscrever comigo, né? E lá na página, nessa mesma página, você tem o meu contato, né, o WhatsApp, para entrar em contato comigo e solicitar a sua inscrição no projeto, né? E aí a gente faz a sua inscrição direitinho, e quando você se inscreve no projeto, você já tem direito a fazer o seu primeiro pedido de conteúdo que você gostaria de conferir com audiodescrição, né? Seja série, novela, o que for, a gente vai colocar o seu pedido na lista e até que a vez do seu pedido ser
atendidos chegue, você já vai poder desfrutar de todo o catálogo, acompanhar todas as atualizações, como funcionaria em qualquer serviço de streaming, né, do qual você passaria a desfrutar. Também, para quem não possui deficiência visual, mas gostaria de colaborar com o nosso projeto, como já foi dito aqui, a Thaís, então, com muita gentileza, vai nos prestar esse grande favor de estar deixando para você, ouvinte, né, na descrição dessa entrevista no YouTube, o link da nossa campanha no Catarse. A gente reitera que qualquer valor vai ser inestimável para nós, né, caso você possa contribuir mensalmente, e você vai estar podendo acompanhar nas nossas redes sociais tudo que você vai estar fazendo em prol do projeto a partir da sua doação, porque diariamente nós vamos colocar lá trechos de tudo que nós estamos produzindo, né, diariamente, sempre que a gente for colocando novos trabalhos, novas obras, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais do Grupo Domínio Acessível, seja no Facebook, no Instagram. No Instagram, o nosso arroba é @acessíveldomínio e no Facebook @domínio acessível. Mas na própria campanha, né, a gente vai estar deixando o link das nossas redes sociais, tudo certinho, para você que quiser nos acompanhar e contribuir com esse projeto. E se você não puder contribuir, divulgue a campanha, né, para o maior número de pessoas que você puder, que isso também é inestimável para a gente. Isso aí, Lucas já falou tudo, eu só faço as palavras dele minhas. Certo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Vanessa. Muita sorte e sucesso para vocês nos projetos. Conversamos então no programa Teletema Cast com Vanessa Delfino e Lucas Borba do projeto AD Sem Limites.